Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Sou o professor Márcio e antes de começarmos a resolver essa questão de geometria plana, eu gostaria de conversar com vocês aqui, fazer um esclarecimento. Houve uma lacuna aí na postagem de vídeos e isso tem uma justificativa. Eu ando um tanto quanto desanimado com os nossos vídeos aqui. Existe uma pouca interação aí entre as pessoas inscritas no canal. Nós temos aí mais de 1000 pessoas inscritas no nosso canal e pouquíssimas pessoas interagem com a gente aí, enfim, comenta, deixa o like, enfim. Se você não gostou do vídeo, mesmo assim é importante se você se pronunciar, enfim. É legal se você deixar o seu like, caso você goste do vídeo, deixar alguma sugestão de resolução. Isso vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para outros alunos aí e faça com que o canal cresça. Então, se você apoia essa iniciativa que é zero custo para quem está assistindo, não há nenhum pedido aqui de colaboração financeira, como eu vejo em outros canais aí. Enfim, se você apoia essa iniciativa totalmente gratuita, poxa, dá essa força pra gente, participa do canal, divulga o nosso canal, enfim, dê essa moral pra gente continuar a postar vídeos aqui. Confesso que eu ando um tanto quanto desanimado e essa batalha aí já vem há mais de 2 anos postando vídeos aqui e muito poucos inscritos. E a participação é praticamente pífia do ponto de vista aí do número de inscritos, já que com 1000 inscritos, se 1000 inscritos comentasse, fizesse alguma coisa, fizesse alguma menção aí de crítica, alguma coisa assim no canal, certamente o YouTube iria entregar esse canal para outros alunos aí que interessam em estudar matemática, certo? Então fica aí a minha indagação, né, o meu desabafo aí, pedindo aí, já agradecendo a você que já participa e já deixa aí o like, e, enfim, colabore com o nosso canal. Acredito que não vai custar quase nada para você deixar o seu like, deixar um comentário ou uma crítica que seja, pois a crítica também ela faz parte do crescimento do canal e a gente leva em consideração com toda certeza. A crítica ela é sempre bem-vinda para que a gente possa construir aqui um conhecimento e melhorar cada dia mais. Vamos à resolução dessa questão que pede a área exatamente desse triângulo aqui, ó, ADC. E o que ele fala para a gente? Ele diz o seguinte, que o lado AC mede 35, o lado AB mede 14, eu tenho aqui a bissetriz do triângulo ABC, a bissetriz relativa ao ângulo A, né? A bissetriz mede 12 centímetros. Ele pede exatamente a área desse triângulo aí, ó, ADC ou ACD, tanto faz. Então, bom, o que a gente quer achar? A gente quer achar a área sombreada aí, ó, a área. Vamos falar aqui que aqui é a área 1 e aqui é a área 2 para facilitar a nossa vida. Ele quer a área 2, né? Ele quer a área 2. Vamos pensar comigo, se o AD é bissetriz do triângulo, eu posso dizer que este ângulo aqui é alfa e este ângulo aqui também é alfa. Sim ou não? Beleza, estamos de acordo com isso, né? Então, nós podemos, por uma fórmula interessante de área, que envolve o seno, né, do ângulo, né? Eu tenho 2 lados e o ângulo compreendido entre esses 2 lados. Eu posso usar essa fórmula, ó. A área do triângulo 1, né? A área 1 é 1/2, bom, do produto dos lados, ou seja, 12 vezes 14, vezes o seno que compreende esses lados, que está entre esses 2 lados, seno de alfa. Tá, não chegamos a lugar nenhum aí, né? Precisamos achar a área 2. Quem é a área 2? A área 2, usando o mesmo raciocínio, né, pessoal? Nós temos o quê?
é 1/2 do produto dos lados, ou seja, 12 vezes 35, seno do ângulo que está compreendido entre esses dois lados, que é o seno de alfa. Beleza. Agora, veja o triângulo ABC. Triângulo ABC. Triângulo ABC, eu tenho um ângulo aqui de 2 tetas, né? Então, posso dizer que a área do triângulo ABC é 1/2 vezes o produto dos lados compreendido entre o ângulo do ângulo 2 tetas, né? Então vai ficar 14 vezes 35, seno, escrevi 36, seno de 2 alfa. Tudo bem? Agora perceba o seguinte, a área do triângulo ABC é a área 1 mais a área 2. Então vamos fazer isso aqui agora? A área 1 mais a área 2 é igual à área do triângulo ABC. É ou não é? Vamos montar aí essa equação aí trigonométrica aí. Vamos lá. Então vai ficar 1/2 de 12 vezes 14 seno de θ mais 1/2 de 12 vezes 35 seno, eu falei seno de alfa, né? Seno de alfa, isso é igual a 1/2 de 14 vezes 35 seno de 2 alfas. Então, peguei 1/2, 12 vezes 14 seno de alfa, mais 1/2, 12 vezes 35 seno de alfa. Isso é igual à área do triângulo ABC, que é 1/2, 14 vezes 35, seno de 2 alfa. Beleza. Começo de conversa, a gente já pode fazer essa simplificação aqui, ó. Não há nada que nos impeça de simplificar. Agora vamos pensar o que é seno de 2 alfa. Então eu vou ficar aqui, ó, 14. Posso até colocar o 12 em evidência aqui. Não, deixa quietinho aqui, que a gente vai fazer uns cancelamentos interessantes aqui. Seno de alfa, 12 vezes 35 seno de alfa, igual. O que é seno de 2 alfa? É 2 seno de alfa cosseno de alfa. Então vai ficar 14 vezes 35 vezes 2 seno alfa cosseno alfa. Lembrando que o alfa não pode ser um ângulo zero, não pode ser zero, né? E nem pode ser 180 graus, porque é um retângulo, um triângulo aqui, né? Então eu posso aplicar aí a divisão, dividir tudo, porque se fosse zero eu não poderia dividir tudo isso aqui por seno de alfa, né? Se o ângulo fosse alfa aqui, eu não poderia fazer a simplificação. Então, posso simplificar tudo, cortar todo o seno de alfa. Fiquei com o seguinte, vamos colocar o 12 em evidência aqui, ó. Eu vou ficar com 12 vezes 14 mais 35 igual a 14 vezes 35 cosseno de alfa. Tá, mas aqui eu posso simplificar ainda, né? Esqueci do doisinho aqui, né, pessoal? Vamos colocar o doisinho aqui na frente, ó. 2 vezes 14 vezes 35 cosseno de alfa. Então, simplificando o 2 aqui com o 6, com o 12, vai dar 6. Fiquei com 6 vezes aqui 35 e 14 vai dar 49, né? 49 igual a 14
vezes 35 cosseno de alfa. Perfeito. Posso simplificar aqui, ó, por 7 dá 7, por 7 dá 2, 14 por 7 dá 2, 49 por 7 dá 7. Esse 2 aqui eu posso simplificar, dá 1, e esse 2 aqui vai dar, esse 6 aqui vai dar 3, por 2 dá 3. Ainda cabe simplificação, por 7 dá 1, e aqui por 7 dá 5. Fiquei com o quê? Com 3 é igual a 5 cosseno de alfa, e, portanto, o cosseno de alfa é 3/5. Aqui, pessoal, a gente pode pensar aqui, usar um esquema aqui, apesar de a gente pode até trabalhar também a relação fundamental da trigonometria, que diz assim, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Podemos aplicar essa relação. Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que a área 2 que eu estou querendo encontrar é 1/2 vezes 12 vezes 35 seno de alfa. É ou não é? O que eu quero encontrar é isso. Eu tenho o cosseno e não tenho o seno. Eu posso usar um artifício para achar o seno. E achar esse artifício seria usando a relação fundamental da trigonometria. Pode usar tranquilo que vai caber. Lembrando que o cosseno, nesse caso, vai ser um cosseno positivo, né? Cosseno no primeiro quadrante, o cosseno ele é positivo aí no primeiro quadrante. Haja vista que o triângulo ali, né, é um triângulo que tem ângulos, né, no primeiro quadrante, né, são ângulos menores, que são ângulos menores que 90 graus, né, evidentemente que este ângulo aqui e este ângulo são menores que 90 graus. Então, está no primeiro quadrante, e, portanto, o cosseno no primeiro quadrante ele é positivo. Você acha o cosseno aplicando a relação fundamental e depois, o seno, aliás, né? E depois substitui aqui. Mas também existe uma outra forma, pensando o seguinte, se você lembrar do triângulo retângulo e lembrar da definição de cosseno de um ângulo, né? A gente pode lembrar aqui, ó. Você tem um ângulo alfa aqui, ó, tá? Você sabe que o cosseno de alfa é 3/5. Lembrar que a hipotenusa, né? Vamos colocar aqui A, B, C. Lembrar que a hipotenusa, né? É o lado maior, né? O lado que está opondo seu ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então veja bem. O que é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente, ou seja, aqui vale 3, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vale 5. Certo? E aí você acha tranquilamente o seno, porque o seno é o quê? O seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Porém, nesse caso aqui, como você já sabe aqui, a hipotenusa e o lado, né? Você não vai usar o seno de alfa aqui, porque não há necessidade de você aplicar o seno. Você pode aplicar aqui, evidentemente, o teorema de Pitágoras, né? Você já tem aqui um triângulo que é um triângulo notável, 3 e 5. Quanto vale o lado AB? Ah, Márcio, vale 4. E o que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nós já achamos o seno aqui, ó. Tá aqui, ó. Se você aplicasse Pitágoras aqui também, se você não soubesse que esse triângulo é um triângulo notável, né, pitagórico, você poderia aplicar Pitágoras e você iria achar o lado AB igual a 4, e aí aplicaria o seno que você precisa encontrar. Bom, a área 2, ela vai ser descrita da seguinte forma, 1/2 de 12 vezes 35 vezes
O seno de alfa não é 4/5? Posso simplificar. 5 por 5 dá 1. 35 por 5 dá 7. Bom, 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Eu fiquei com o seguinte. 24 vezes 7. Então, a área 2 é 24 vezes 7. Lembrando, 2 vezes 12, 24 vezes 7. Então, a área 2, 7 vezes 4, 28, com 2. 7 vezes 2, 14, com 2, 16. 168 unidades ao quadrado, ou seja, unidades de área, né? Então, essa questão tranquila, uma questão de trigonometria, uma questão que pediu aí uma relação aí importante aí da trigonometria e que vale a pena a gente treinar. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, comente alguma coisa para valorizar o nosso trabalho. Até a próxima videoaula e bons estudos aí a todos vocês.